batizado para a gente é a apresentação daquele espírito encarnado, né, para a força dos orixás. É quando é feita a leitura dos orixás dessa criança, né, o orixá de frente, o orixá juntó, que vai reger a coroa da criança por essa vida. Então, a criança tem o seu batismo com a apresentação de uma religião. Tá? Tem o batismo também de adulto, quando o médio entra na corrente e ele já foi batizado, muitas vezes vem católico, ou foi batizado em outra religião e quer se converter para a Umbanda. Né? Então, a gente chama isso de uma aceitação, né? Um batismo como se fosse uma aceitação de uma nova religião. Tá? Aí a gente tem o casamento, então o casamento também acontece com efeito umbandista muito bonito, né? O ritual é muito legal, porque são os guias espirituais que fazem o casamento, então tem todo um preparo para isso. E aí a gente tem o funeral. Né? O que as pessoas precisam ter no espiritismo, a gente até brinca que é como se fosse uma terapia. Então o que você precisa ter é conhecimento de quem você é. O judaísmo tem ritos de passagem para cada uma das etapas da vida do judeu. Desde ritos de nascimento, por exemplo, a cerimônia de circuncisão, até o bar mitzvah e o bat mitzvah, aos 13 e 12 anos, o casamento. Existe divórcio no judaísmo, quando um casal não está se entendendo e quer se separar, é possível fazer isso com uma cerimônia religiosa. Existem ritos de luto também. Existe um luto que dura 7 dias, uma etapa do luto que dura 1 mês e o luto todo dura 1 ano. Na verdade, assim, a Umbanda é uma religião brasileira, né? E ela traz como base, né, como instrumentos de trabalho, a força do candomblé. Então, o culto aos orixás, o nome que a gente usa dos orixás. Então, a gente traz muito essa bagagem afrodescendente. E aí a gente tem essa miscigenação de culturas. E felicidade, segurança de ser adventista é a certeza de estar numa religião que tem como principal regra de fé a Bíblia, não a construção de um pastor ou de alguém que não tem base. Todas as doutrinas da igreja adventista, são 28, todas elas são baseadas exclusivamente na Bíblia, em orientações bíblicas. E aí eu vejo assim, o preconceito acontece em todo lugar, muitas vezes até entre os negros. Né? Então o próprio negro ele coloca um preconceito da sua religião, da sua cor, enfim. Mas hoje eu consigo enxergar a Umbanda com muito preconceito ainda, né? E talvez pela má utilização dos rituais que a Umbanda tem, né? E com isso vem a questão é afro, né? É uma religião africana, é uma religião africanizada. Não, a religião de Umbanda é uma religião brasileira. Então, são os 7 sacramentos, né? Nem todos vão receber os 7. Né? Por exemplo, eu jamais vou receber a ordem, porque a ordem é para fazer novos sacerdotes. E na Igreja Católica não existe sacerdotes mulher. Né? Conhecendo um pouco o tempo em que Jesus viveu, as mulheres, até na Bíblia, as mulheres tinham um papel fundamental, mas não tanto quanto os homens. Não que elas brigaram para isso também. As mulheres, não foi concedida às mulheres, né? Foi dada às mulheres de mão beijada as coisas. Então hoje a mulher tem um papel mais profundo na igreja. Precisa mais? Precisa. Tenho até medo de dizer isso, mas eu vou dizer. Por que não mulheres ordenadas? Mulheres padras. Para Durkheim, a religião é um fenômeno coletivo, um sistema de crenças e de práticas. Como toda instituição social, a religião se coloca no mundo atualmente através de um sistema organizado e estruturado, com locais específicos para a realização dos rituais, como igrejas, mesquitas, templos e centros. As estruturas variam de acordo com a instituição religiosa, mas, em geral, todas promovem encontros frequentes entre os fiéis, promovendo estudos e diálogos entre os membros. Além disso, em diversas religiões, há uma hierarquia no sentido de que existe uma figura central que conduz as cerimônias e orientam os fiéis constantemente, assim como o Papa, monges budistas, rabinos e pais de santo. A Congregação Israelita Paulista, que é a comunidade na qual eu trabalho, ela nasceu
com imigrantes que fugiram da Europa nazista. Em 1936, essa comunidade é fundada com o primeiro objetivo de receber os imigrantes. Depois disso, a comunidade se desenvolveu como um grande centro comunitário, religioso, espiritual. A Soka Gakkai, ela foi fundada no Japão. Quando ela foi fundada, ela chamava-se Soka Kyoiku Gakkai, né, que significa Sociedade Educacional da Criação de Valores. Foi fundada por Tsunosaburo Makiguchi, que era um professor, né, e seu discípulo Josei Toda também era professor. E Tsunosaburo Makiguchi, procurando, pesquisando várias técnicas educacionais, estudou também filosofia e acabou tropeçando na filosofia do budismo de Nichiren Daishonin. E ele achou que essa filosofia humanística encaixava bem com os objetivos dele. Então, tornou-se a Soka Gakkai, né? Em 1960, ela foi trazida para o Brasil pelo presidente Ikeda, né, o Dr. Daisaku Ikeda, que foi discípulo de Josei Toda, né? E aí foi fundada a organização aqui no Brasil e em vários países do mundo. Hoje nós estamos com 198 países e territórios. Então, assim, para uma pessoa abrir um centro espírita hoje, ela tem que ter uma autorização da Federação Espírita de São Paulo, né? Essa Federação Espírita vai fazer com que, vai passar por algumas entrevistas e tem uma pessoa dentro da Federação Espírita que é médium. Então, você tendo essa avaliação positiva, você tem a condição de abrir um centro espírita. A pessoa que, digamos, será a presidente do centro, ela vai direcionar todas as outras. Então, para nós, o cargo, na verdade, assim, é um fardo de amor, né? É como se for, é uma hierarquia, né? Então, inclusive, atualmente o pessoal tem muita dificuldade de entender isso, que é uma hierarquia, sempre se entende de uma forma pejorativa e não é assim, né? Nem tudo que é hierárquico e que a pessoa tem um poder e exerce isso com justiça, nem sempre é ruim, né? Então, a igreja tem sim uma hierarquia com muito orgulho. Então, o Papa é a cabeça visível da igreja, né? Para nós, o que o Papa fala, né? Tem coisas que ele fala e que é a opinião pessoal dele. Agora, quando, num determinado momento, ele lança um documento, aquilo para nós é uma regra de ouro, a gente tem que seguir. Se você for pensar que isso tem 2000 anos, é uma coisa impressionante, né? De organização, né? A estrutura organizacional da Igreja Adventista a nível mundial, inclusive a Igreja Adventista está entre as organizações mais bem estruturadas na parte organizacional do mundo. Nós temos atualmente quase 140 mil igrejas. A Associação Geral fica nos Estados Unidos, onde existe o presidente. Da Associação Geral existem as divisões que respondem à associação. Nas divisões existem as uniões. Dentro da união, abaixo da união, vem as associações. E dentro das associações estão as igrejas. As religiões, de modo geral, são caracterizadas por certa estabilidade. Entretanto, isso não significa sua imutabilidade. As instituições religiosas passaram por diversas adaptações ao longo da história, atendendo às necessidades de sua época através de mudanças estruturais e até mesmo orais. Mas Galileu Galilei e outros filósofos da Idade Média, eles foram perseguidos porque jamais poderiam questionar a existência de Deus, jamais podia pensar, como Galileu Galilei, que o Sol é que dava a volta da Terra. Assim era a compreensão. Quer dizer, questionar. Então não se podia questionar. Hoje, a Igreja Católica, pelo menos a Igreja Católica, ela tem a necessidade de dialogar com todas as ciências, né? Ciências humanas, ciências médicas e com toda a forma de ciência que isso vai enriquecer e nunca vai se antepor. O Papa João Paulo II, que para nós católicos é São João Paulo II, que agora é santo para nós, escreveu uma carta muito bonita que nós chamamos Fides et Ratio, fé e razão. A fé, ela pode dialogar com a ciência. Em alguns anos atrás, a gente tinha
muito mais católicos, né, e menos espíritas, né, assim, menos kardecistas, né, menos espiritualistas. Hoje eu acho que a religião, as pessoas estão sentindo uma necessidade tão grande de alguma religião, de um ser supremo, de acreditar em algo diferente, que as religiões hoje, a doutrina espírita, o catolicismo, a Umbanda ou a igreja evangélica encheu, né? Tem muito mais gente exatamente pensando nisso. As pessoas estão precisando mais. Então, o judaísmo, durante muito tempo, ele era hermético, né? Ele era fechado para o mundo. E talvez por isso ele se manteve tão íntegro dentro das tradições. E, com o tempo, houve uma relação entre os judeus e os não-judeus. E houve uma influência nos locais onde os judeus viviam. E essa influência foi sentida, não só nas línguas, como na alimentação, como na própria religião. Foi sendo modificada, foi sendo adaptada. Então, da mesma forma que o judaísmo influenciou as outras religiões monoteístas, o judaísmo também recebeu essa influência. A partir do Napoleão, o judaísmo começou a se abrir. E aí o que se chamou a Ascalá, que é a iluminação judaica. Quer dizer, o judaísmo saiu daquela estrutura tradicional e começou um processo parecido com o protestantismo dentro do catolicismo. Quer dizer, então as pessoas tinham livre interpretação das escrituras. Isso tem muito... Uma outra coisa que hoje para nós é muito fácil é o diálogo com as outras religiões. O diálogo com a ciência, a igreja ser isenta de qualquer sistema político, para que ela, político e econômico, ela poder dialogar, e a igreja dialogando com as outras religiões. É importante a igreja dialogar com as outras igrejas cristãs. É importante a igreja dialogar com as outras igrejas que não são cristãs. Com todas as expressões de fé que existem na sociedade. É importante, porque isso só vem a enriquecer. Alguns católicos desavisados, e até mesmo alguns cristãos não católicos, vão dizer, não, eu não posso dialogar com as outras igrejas, jamais posso dialogar com o protestantismo, jamais posso dialogar com o espiritismo, jamais posso dialogar com outras coisas. Não, pelo contrário, a Igreja Católica, há 50 anos, no Concílio Vaticano II, ela tem insistido nesse diálogo com as outras religiões. E é importante. E a Igreja não perdeu com isso. Pelo contrário, ela ganhou. Creio na verdade fundamental de todas as grandes religiões do mundo. Creio que são todas concedidas por Deus. E creio que eram necessárias para os povos a quem essas religiões foram reveladas. E creio que se pudéssemos todos ler as escrituras das diferentes fés, sob o ponto de vista de seus respectivos seguidores, haveríamos de descobrir que, no fundo, foram todas a mesma coisa e sempre úteis umas às outras.